Uma história absurda, inaceitável. Uma discussão por causa da teimosia em não cumprir a obrigação do uso de máscara acabou em tragédia. Foi em Araucária, na região de Curitiba. A funcionária de um supermercado morreu ao ser baleada após uma briga. Sim, uma briga entre um segurança terceirizado e um cliente que não queria usar a máscara. Veja a reportagem. As imagens das câmeras de segurança do mercado mostram quando o cliente de camisa laranja chega e não aceita uma máscara oferecida por um funcionário. Ele insiste e tenta mais uma vez entrar na loja sem o acessório. Ao ser impedido, agride o vigilante. Durante a confusão, o segurança, que é de uma empresa terceirizada, atira. Um dos disparos acerta o cliente, o empresário Danir Garbosa. O outro tiro acerta Sandra Maria Aparecida Ribeiro, funcionária que tentava separar a confusão. O primeiro disparo acertou ele de raspão na região das costelas e assim mesmo ele continuou ainda em luta corporal com o segurança, onde foi realizado o segundo disparo. Esse segundo disparo, infelizmente, veio atingir a fiscal que estava bem próxima ali da situação. A fiscal de caixa, de 35 anos, morreu antes mesmo da chegada dos socorristas. Ela era casada e deixa 2 filhos. O cliente, que era morador de Contenda, cidade vizinha à Araucária, foi levado ao Hospital do Trabalhador, mas sem risco de morte. Um aviso na entrada do supermercado mostra que o uso da máscara de proteção é obrigatório. Clientes e funcionários ficaram em estado de choque. Ela tentou apaziguar, tentou acalmar o cidadão sobre essa situação, mas infelizmente aí o homem estava muito alterado. Infelizmente tem pessoas que ainda não estão entendendo a situação da pandemia e não está respeitando o decreto aí estadual. Em nota, o Grupo Protege, responsável pela empresa de segurança, lamentou o caso e afirmou que vai colaborar com as investigações. A direção do supermercado disse que vai prestar apoio à família e à polícia. Muito obrigado, Eduardo Escola, pela participação. A primeira informação, a que abre o balanço geral dessa quarta-feira. Sabe o que faltou aqui e sobrou? Faltou sabedoria e sobrou valentia. Essa valentia entre aspas. Faltou sabedoria do cliente que descumpriu uma ordem, uma regra, uma lei. E ainda que não fosse, nós precisamos nos proteger e proteger o semelhante. Faltou ele adquirir ou levar da sua casa uma máscara no momento da compra. Aí, faltou sabedoria. Do vigilante, faltou sabedoria porque ele é treinado para situação como essa. É claro que no supermercado, você não espera que um cliente se exalte, né, se transforme e parta para cima de você. Mas pode acontecer. Nos últimos dias, pode acontecer. Está todo mundo estressado, todo mundo preocupado em garantir o seu emprego, está todo mundo preocupado com o pão nosso cada dia. Então, assim, está meio que saindo do controle a situação. Faltou sabedoria. E para a Caixa, faltou, sabe o quê? Sorte. Meu Deus. Ela estava no lugar certo e na hora certa. Porque onde eu estou aqui é o lugar certo e na hora certa. Eu estou no meu trabalho. Ela estava no trabalho dela, no lugar certo, que é o local do trabalho. E na hora certa, porque ela estava cumprindo a carga horária. Não vem me dizer que ela estava no lugar certo na hora errada. Na hora errada, estava o cliente quando decidiu sair de casa sem a máscara. Ele sim, estava no lugar certo e na hora errada. Estava num supermercado, na hora errada, sem a máscara. Você consegue entender, meu amigo, a falta que faz nós e as nossas atitudes por falta de sabedoria? O vigilante que filtrou os disparos deve responder por homicídio culposo, decorrente do excesso na legítima defesa. Já o cliente que causou uma confusão deve responder 2 vezes por lesão corporal, por perturbação da organização do trabalho e dano. Também será analisada a participação dele no homicídio culposo, tá? Veja só. De longe, eu quero dizer que esse cara tinha que se lascar diante da justiça também, que foi ele que provocou tudo isso.
Algo que seria desnecessário se ele não tivesse exagerado. E os nossos colegas de Curitiba conversaram com a prima da funcionária que morreu trabalhando. Veja. Ela sempre trabalhou para poder ajudar os pais dela, que os pais dela são velhinhos. Ela sempre deu apoio para os pais. Só tem ela de filha, é só ela que eles têm. É difícil para vocês agora, né? É muito difícil, porque a gente sempre viveu junto com eles. A gente veio do norte do Paraná. Daí ela estava aqui muito tempo trabalhando e a gente ia direto visitar os pais dela. Está aqui, ó, uma parente da funcionária. Gente, que triste, hein? Para os colegas, para a direção lá do supermercado, para as pessoas que viram isso. Como é fácil você perder a vida, não é? Aliás, a gente nasce para morrer. Olha, uma confusão, volto a dizer, uma confusão desnecessária. Eu não sou lei, eu não sou a justiça, mas nesse caso, o empresário que já, né, vai falar aqui, ele vai falar aqui, né, Renato? Vai falar, né? Vai falar, né? O empresário que causou toda a confusão no hipermercado, ele recebeu alta do hospital e foi preso. Ele vai falar nessa reportagem aqui? Ele vai falar? Vamos ver aqui, depois eu volto a tecer mais um comentário sobre esse episódio. Põe na tela aí. O empresário Danir Garbosa, de 58 anos, ficou internado por mais de 6 horas neste hospital. Os tiros do segurança do supermercado atingiram a mão e o peito dele, mas foram ferimentos de raspão. Durante todo o tempo teve escolta de agentes da Guarda Municipal. Segundo fontes consultadas pela nossa equipe, ele aparentava tranquilidade enquanto era atendido pela equipe médica, inclusive conversava numa boa. Saiu do hospital à noite, também com escolta armada. O empresário chegou aqui na delegacia de polícia de Araucária por volta das 10 horas da noite. De acordo com a Polícia Civil, ele pode responder por perturbação à organização da ordem de trabalho, 2 lesões corporais, homicídio e violação à determinação do poder público para evitar doenças contagiosas. Preso em flagrante, passou a noite na delegacia. Recebeu roupas e itens de higiene pessoal levados por familiares. Um advogado também acompanhou a chegada do cliente no distrito policial. Ainda não é possível afirmar se o empresário vai prestar depoimento ou não. Isto só deve acontecer nas próximas horas. Danir Garbosa é dono de uma empresa na cidade de Contenda, que fica a 18 quilômetros de Araucária. E nervoso ainda, né, Marcelo? Nervoso, sobretudo. Olha, eu quero aqui dizer uma coisa para vocês. Tem gente que se acha nesse país. Tem gente que se acha, só porque eu sou cliente tem razão. Tem gente mal educada como cliente. Chega subestimando o ambiente, menosprezando funcionários de empresas. A pessoa só se revela o que ela é na rua e o que é em casa. E quem sabe até no próprio trabalho, esse empresário. Deve ser aquele tipo de empresário mal educado, daquele tipo do indivíduo que não leva desaforo para casa, sem razão nenhuma. Primeiro foi ele que partiu para a agressão, ele que deu o soco no vigilante lá do mercado, ele que deu uma pancada primeiro, depois insistiu ainda. Agora, analise você. Tem que ou não tem que ter sangue de barata numa hora dessa? Vigilante armado, tá na melhor. Ele, não tem dúvida, tá numa melhor condição que o cara desarmado. Mas o cara leva um soco na cara, aí leva mais um, e leva outro. E o cara se achando, e vai, imagine lá o que esse cara estava dizendo aí para o vigilante. O cara saca da arma e atira, só que errou na pontaria, né? Tinha que ter dado só na perna do cara para deter ele, legítima defesa, caramba. Só que o tiro, infelizmente, acertou uma pessoa que estava trabalhando no mercado. Se eu sou lei, se eu sou justiça, agora concluindo o raciocínio antes que saiu essa parte aqui, do Marcelo, quer dizer o seguinte, se eu sou a justiça, eu vou lá e canetei o cara. Aqui, a pagar uma indenização para a moça que morreu trabalhando. Por quê? Foi ele que gerou toda essa parafernália, toda essa confusão. Então você aí da sua casa, antes de tomar uma atitude, reflita. Pense 10 vezes, vale a pena? Onde é que eu posso errar? Tem gente que planeja e fica cego para aquela coisa, mas não se dá o luxo de mensurar as perdas, de mensurar aquilo que pode dar de errado.
É igual uma fuga de uma cadeia, o cara só pensa em fugir, mas depois que saiu das grades, pulou o muro, quase morreu para chegar lá na rua. Ué, e o que eu faço agora? O cara não se planejou, não tinha ninguém esperando, não tinha uma roupa para ele, não tinha uma marmita, nada. Muitos dali voltam por falta de planejamento. Então, se for fazer alguma coisa, faça, de preferência boa a atitude e planeje tudo que você for fazer.